Esta jovem mãe, de apenas 18 anos, estava sozinha em casa com um filho de 3 meses no colo, quando ouviu algo estranho do lado de fora. Que 2 homens, armados com facas, tentavam invadir sua casa. Sarah pegou uma pistola e uma espingarda e ligou para a polícia para pedir um conselho. Mas a ligação foi interrompida quando os criminosos conseguiram arrombar a porta. A mulher disparou contra um dos invasores, que morreu. Explica que não teria atirado se não fosse para proteger seu bebê. Você tem que fazer uma escolha. Você ou o assaltante? Eu escolhi meu filho em vez dele. Uma festa para comemorar o Dia das Mães terminou de forma surpreendente numa escola da Grande São Paulo. Pais e crianças se divertiam na porta do colégio quando foram rendidos por um ladrão armado. Mas uma das mães agiu de maneira inesperada e impediu o assalto. Saca uma pistola da bolsa e atira no criminoso. A mãe que atirou é policial militar. Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto em Curitiba. Também é um caso de reação aos criminosos. Estava armado, na verdade, a vítima estava com um revólver na cintura, ele puxa a arma e aí atira contra os criminosos. Na verdade, os bandidos viram ali a oportunidade de roubar esse veículo, se aproximam um momento exato aí, já em que o homem, a vítima, tira a arma da cintura, dispara, são vários tiros disparados. Sobre o porte de armas e a posse, nós temos primeiro 2 tipos de situações. A posse é quando você tem o direito de guardar sua arma em sua residência. E o porte é quando você tem direito de transitar com ela na rua. Então, eu defendo a posse, enquanto você tem o direito de ter ela em sua residência. E o porte, como já é utilizado hoje no Brasil, somente para um grupo bem restrito de pessoas que realmente têm essa necessidade, que é de repente um comerciante, um empresário que precisa se locomover de um lado para o outro, levar valores, para não ter um uso desacerbado de pessoas, de muita gente na rua com arma. Então, quando a gente fala em desarmamento, nós temos 2 situações. Primeiro, a arma faz com que nós venhamos a nos defender contra o Estado, sim mesmo, contra o Estado. Vou dar um exemplo aqui da Venezuela. Venezuela vai destruir 3.000 armas confiscadas, ou seja, a Venezuela desarmou a população. E nesse requisito que ela acabou desarmando a população, ela implantou um sistema ditatorial. Ou seja, uma população desarmada não consegue se defender. O que foi que aconteceu? Ela foi embora. Países que têm grande influência de democracia, porque você tem uma população armada, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, praticamente 80% dos americanos têm uma arma dentro de casa. Ou seja, se tiver uma guerra, se tiver uma intervenção federal, o governo quiser tomar medidas que é contra a população tem como se defender. Já no Brasil, o que ocorre? No Brasil, a gente acaba criando uma narrativa que a gente não pode se defender. Ou seja, a gente vai tá ficando cada dia mais recluso, a gente não pode passear na rua, a gente não pode andar. E sendo que a maioria dos crimes que são cometidos hoje, digamos que sua grande maioria é entre os próprios traficantes, entre próprios criminosos entre si, que eles acabam se matando. E quando esses vão roubar por conta da droga, eles acabam até matando outras pessoas. Veja um vídeo desse, por exemplo. Esses ladrões, esses bandidos que foram assassinar uma pessoa, eles não têm registro, não têm porte de arma, eles têm acesso a uma arma clandestina. Então, ou seja, o bandido tem direito a uma arma clandestina e um cidadão de bem não tem direito a uma arma clandestina. Agora, quando você pega a questão de um trabalhador que venha se defender e vem defender o patrimônio dele, ele tem possibilidade de reagir, como esse empresário que foi assaltado. Esse empresário era assaltado 3, 4 vezes ao mês. Qualquer momento desse ele poderia tomar um tiro e não voltar para casa. Então por que a gente vai tirar o direito dele de se defender? Já que o Estado não defende a gente. O Estado não está em todo momento, a polícia não consegue agir. Então a gente vai ficar refém a vida toda trabalhando para sustentar bandido que não quer trabalhar? Então você vê que ele reagiu. Deu um tiro de segurança e pediu que o marginal ficasse quieto, para que ele pudesse chamar a polícia, como isso foi feito. Ou seja, um outro ponto interessante são pessoas na rua que são mortas também, assassinadas com facas, ou seja, as chamadas armas brancas. Ou seja, existe um número também tão elevado de assassinatos por armas brancas, o que prova que a criminalidade não tem nada a ver com a função da arma, e sim com
o nível de aprendizado, de escolaridade, de falta de trabalho, ou seja, a falta de presença do Estado e presença da família. Pessoas que têm filhos demais, acabam deixando filhos sem ter condições de estudo, sem ter condições de trabalho e acabam se dirigindo para a criminalidade. Então, por essa forma, eu defendo a posse de arma para que o cidadão venha se defender. Os países mais seguros do mundo são países que têm a população armada.